E aí, pessoal, muito boa noite. Noite de quarta-feira, dia 14 de novembro. Estamos chegando ao final do ano, hein, gente? Daqui a poucos dias nós estaremos já encerrando esse importante ano 2018, hein? Muito bem-vindos a todos. Espero que esteja todo mundo bem. É muito bom a gente estar aqui. Você que chegou no Facebook ou no Instagram, primeira coisa, me dê um feedback aí do som. Tá tudo legal? Você tá ouvindo bem? Tá tranquilo? A imagem? Manda um recadinho aí para mim, por favor, pra gente aproveitar melhor essa live hoje, tá joia? Quero só, enquanto o pessoal tá chegando aí, saudades, Havana. Ô, minha amiga, que saudade de vocês, viu? Muito bom a gente estar aí revendo vocês. E sigo vocês aí no Instagram, tá bom? Sempre vejo aí as postagens de vocês, tá? Saudade de você também. O som tá joia? Tá tudo... Obrigado, valeu, obrigado então. Gente, nós estamos falando aí então sobre o perdão, né? Estamos hoje na nossa terceira conversa sobre esse tema que é tão conhecido, né? Mas que a gente sempre precisa repetir essa ideia, tá joia? Davi do Reino, valeu, mano. Um abraço, cara, saudade de você. Gente, então beleza, vamos lá? Estão prontos para a gente começar a nossa terceira conversa sobre o perdão? Lembrando que você pode receber essas conversas, essas nossas lives, todas você pode receber no seu WhatsApp, tá joia? Se você quiser receber o link depois, me manda aí, deixa o seu WhatsApp e eu passo isso para vocês logo mais, tá bom? Lá no meu canal no YouTube tem todos os vídeos até hoje. Essa é a nossa terceira conversa, ou seja, então tem 2 lá já sobre o assunto e agora a gente está indo para o terceiro, tá? Semana que vem a gente termina então essa nossa conversa, tá joia? Gente, vamos lá. Eu quero começar hoje com uma parábola, certo? Por que o perdão às vezes é tão mal compreendido? Quero fazer uma pergunta. O perdão é um ato ou é um processo? Essa talvez seja a pergunta que mais resolva o nosso problema com o perdão e, obviamente, que mais causa dificuldade com o perdão, porque a gente sempre vai confundir um pouco essas duas questões, tá? Então, primeiro, eu quero usar uma metáfora aqui, tá joia? Eu quero comparar o perdão a uma dieta. Espero que você já tenha feito dieta, né? Enfim, todos nós às vezes precisamos de uma dietazinha. É o seguinte, imagina que você está na dieta, certo? Hoje é quarta-feira, amanhã é feriado, gente, feriado. Imagine amanhã você vai para aquele churrascão, certo? Vai tomar aquela gelada, enfim, você vai esbanjar o final de semana. Chega domingo à noite, você fala assim, não, agora eu vou fazer uma dieta. Agora sim, a partir de segunda-feira, eu vou fazer uma dieta. Sábado de manhã, depois de curtir o feriado, curtir a sexta-feira, você pega a sua planilha, você pega o seu caderno, você pega o seu papel e começa a anotar, né? Fazer o seu planejamento da sua próxima dieta. E aí você vai colocar o que você vai deixar de comer, você vai colocar o horário que você vai comer, o que você vai comer, aí você lembra de uma academia que você foi uma vez, aí você escreve, vai lá na academia, faz a matrícula, se prepara, avisa para os amigos, fala, olha, nada de me oferecer bobeira, nada de me convidar para essas festinhas, porque agora eu estou de dieta, certo? E você está firme, decidido e decidida mesmo a fazer essa dieta. A minha pergunta é a seguinte, você está no sábado, hein? Você está planejando o seu sábado para começar a dieta na segunda-feira. Afinal, dieta é sempre segunda-feira, né, gente? Não tem dia melhor para começar uma dieta do que sempre a segunda-feira. E aí imagina que você fez todo esse planejamento, você decidiu, você planejou. A minha pergunta é, segunda-feira você vai acordar fitness? Você vai acordar magro? Você vai acordar magra porque você decidiu fazer dieta? Você vai acordar já, poxa, perdi 3 quilos.
Você vai perder dieta porque você fez a matrícula na academia? Você vai emagrecer porque você planejou, porque você avisou para as pessoas? Obviamente que não, né, gente? Ou seja, para a gente executar a dieta e a dieta ter o resultado na nossa vida, a gente vai ter que cumprir esses acordos que a gente acabou fazendo, acabou decidindo fazer. Gente, com o perdão é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Então, o que acontece? A gente decide perdoar, a gente entende a necessidade, a gente fala, poxa, vai ser bom, a gente vê os benefícios do perdão e por aí vai. Só que o perdão também precisa de um processo a ser desenvolvido. Então, o perdão muitas vezes é mal interpretado porque a gente acha que a gente decidiu perdoar, a gente já perdoou. Não, a gente decidiu perdoar. A partir dessa decisão, nós precisamos de um programa específico para que esse perdão aconteça. Então, o perdão é uma decisão, mas ele é um processo a ser seguido. Aqui está o grande segredo. Porque a gente, às vezes, acaba pulando essa etapa, né? A gente acaba achando que o perdão é uma decisão tomada e pronto, já perdoei. Pelo contrário, tá? Então, hoje, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar justamente sobre esse pós-decisão de perdão. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já decidiu perdoar? Eita! Você já decidiu perdoar? Não estou perguntando se você consegue, se você está tranquilo ou tranquila com essa decisão. Não é isso. Só tente concentrar na pergunta. Você já decidiu perdoar? Você sabe a importância, você sabe que é necessário, você entende que vai fazer bem. Então a pergunta é, você já decidiu perdoar? Lindo! Fabiano Botero, meu amigo! Que saudade de você, cara. Um abraço, tá? Então a pergunta é essa, né? A gente precisa começar a perguntar, fazer essa indagação. Nós decidimos perdoar? Porque antes do perdão, ele vai ser justamente uma decisão, né? Nós temos uma escolha. Querendo ou não, gente, querendo ou não, lá no fundo, nós temos uma escolha. Nós não temos escolha de saber quando as pessoas vão ofender ou não. Nós não podemos escolher quando nós vamos passar por uma crise de ofensa ou não, quando a gente vai ficar chateado ou não, quando a gente vai enfrentar alguns problemas ou não. E isso a gente não consegue. E isso a gente não consegue definir, certo? Mas nós temos uma escolha do que fazer a partir desse momento que a gente enfrentou essa crise. Tá? Então, esse momento é o momento do perdão. Então, se alguém perguntar pra gente assim, qual é o momento do perdão? O momento do perdão é quando eu passei pelo momento de ofensa, pela circunstância de ofensa, quando eu passei pelas circunstâncias onde aconteceu o mal-entendido, enfim, sem entrar nos pormenores. E a partir do momento que eu me percebi nessa situação, o que eu decido fazer? E a gente sempre vai ter decisão a tomar. A gente sempre vai ter uma escolha a fazer. E são duas. Ou a gente vai pelo caminho do perdão, ou a gente vai pelo caminho da revanche, o caminho de negar isso, o caminho de fazer uma opção diferente da de perdoar. Se ofender, se magoar, se manter nessa dor que a ofensa causou. Então, com certeza, nós temos essa opção. Então a gente entra ou no ciclo da revanche, no ciclo da revolta, ou então a gente entra no ciclo do perdão, tá? Semana passada a gente falou um pouquinho, né, sobre o ciclo da vingança, né, sobre o ciclo de permitir e continuar sendo adoecido por essa ofensa. E hoje a gente vai falar do outro ciclo, que é o ciclo do perdão, certo? Assim como o ciclo da vingança, o ciclo da dor, o ciclo de manter esse adoecimento presente na nossa vida, nós temos também a opção de ir por um outro ciclo. E cada ciclo tem o seu passo, certo? Se você não assistiu essa parte, gente, lá no meu canal no YouTube, eu posso passar para vocês, tem lá os vídeos falando sobre isso, tá? Hoje, então, nós vamos falar sobre o ciclo do perdão. Ele também envolve
4 passos, né? Entenda, gente, cuidado assim, eu tomo muito cuidado para não ficar aparecendo aquela receitinha de bolo, né? Não é uma receitinha de bolo, tá, gente? Eu sou meio averso a essas questões assim, vai, 4 passinhos para... Não, eu acho que existem muitos aspectos subjetivos, mas eu quero que a gente entenda o seguinte, que existem sim passos a gente percorrer, né, para serem dados, a fim de que a gente construa esse perdão. É claro que vai envolver cada um com o seu tempo, cada um a sua maneira, cada um a sua dor, cada um a sua forma de absorver as situações e administrar essas situações. Mas nós temos 4 passos desse ciclo do perdão, certo? E a gente chama isso de quádruplo caminho, tá? Ao final, no último vídeo, na semana que vem, eu vou deixar a bibliografia disposta, citada, para que se você quiser acessar esse conteúdo, para você, com mais tempo, você possa ter também, tá certo? Então vamos lá. Eu quero perdoar, certo? Quem quer perdoar aí? Levanta a mão. Uhul! Tá? Dá um sorriso aí, pelo menos. Eu sei que você não consegue, sei que é difícil, mas dá um sorriso aí, tá? Só de raiva, tipo assim, eu quero, tá? Opa, Daniele, manda um beijo pra turma de psicologia. Sanatório D13, um beijão pra vocês, minha turma adorada. Turma da Faculdade de Psicologia. Gente, vamos lá então. Lembrando que você pode, ao final, lançar sua pergunta, tá? Surgiu alguma dúvida aí no meio do processo, anota a sua dúvida e a gente vai abrir um espaço ao final para você fazer a sua perguntinha, tá? Desculpa se às vezes parece que eu não tô olhando muito para vocês, mas é porque eu tô fazendo via Facebook e via Instagram, tá? Então às vezes parece que eu tô olhando para um lugar e falando para outro, mas é porque eu tô simultâneo aqui, tá joia? Gente, vamos lá. Então o que a gente precisa aprender a partir do momento que decidi perdoar? Oi, Sami, boa noite, tudo bem, minha amiga? Olha só, vamos lá. Primeiro, o perdão começa, gente, com uma decisão de contar a história. Eita, perdão não é fácil, tá? O perdão é contar, ele começa quando a gente conta o que aconteceu, certo? Conta o que aconteceu para gerar a ofensa, gerar a mágoa, gerar a dor. Todos nós experimentamos essa dor relacional, né? A parte relacional do homem não é opcional ao homem, não é algo que eu escolho ter ou não. Ela é inerente ao ser humano. Todos nós nos relacionamos. Então, essa parte de atritos relacionais, ela é também inerente ao ser humano. É uma utopia a gente achar que as nossas relações sempre serão harmoniosas. É claro que a gente quer que as relações sejam harmoniosas, mas a questão também é que a gente precisa entrar na balança, colocar nessa balança que todos nós somos diferentes. Nós estamos caminhando aí, ou já chegamos em 8 bilhões de habitantes no planeta. Todos nós temos as nossas digitais próprias. Isso já quer dizer que nós somos diferentes de todo mundo. Então, essas diferenças vão gerar os atritos. Então, quando a gente está entendendo que a gente vai contar essa história, nós passamos pelo processo de entender que isso é normal. Porque uma das grandes coisas que impedem o perdão, uma das que impede o perdão, é justamente a gente achar que não vai enfrentar a dor. Então a dor se torna uma vergonha, a dor se torna um motivo de esconder, a dor se torna um motivo da gente deixar de lado. Mas não, o perdão é justamente a gente voltar à história, ao fato ocorrido e relatar essa história. Tá vendo que o perdão sempre é uma força de trazer algo de dentro para fora? Então, como que a gente começa o processo de construir perdão? Contando a história. Cara, conte a história. O que aconteceu? O que surgiu? E a gente todo dia sofre essa possibilidade, esse risco de sermos feridos pelos outros e ferirmos também os outros. Então, gente, o perdão começa com a consciência de que esses atritos relacionais são super
prováveis, são super possíveis, são super inerentes a essa condição relacional que nós temos. Seja intencional ou não, todo ser humano passa por momentos de dor devido às mágoas, e essa mágoa é real. Então a gente pode não entender direito o que aconteceu, a gente não pode ter controle de muita coisa. Agora, o que a gente tem que internalizar e tornar isso aceitável é que sim, nós nos ferimos durante o processo relacional. Ou você é ferido e ferida, ou você também fere alguém. Então, a primeira crença assim, que a gente precisa desconstruir na nossa mente é que essa dor é besta, essa dor é inútil, essa dor não deveria acontecer. Não, parou. Por quê? Porque nós somos seres relacionais, somos diferentes e essas diferenças sempre vão gerar a dor. A questão é, a partir do momento que eu entendo que existe uma dor, a questão é, o que eu vou fazer com ela? O que eu vou fazer com isso tudo? Então, quando a gente está falando desse primeiro passo de contar a história, nós precisamos entender o seguinte, o que nós fazemos a partir desse momento de dor é que vai definir o que nós vamos superar ou não, certo? Então, o que quer que seja, o que quer que tenha se rompido ou perdido nessa questão relacional, só poderá ser reparado ou reencontrado ou reestabelecido a partir do momento que você começar a contar a história do que aconteceu. Um dos grandes impedimentos nesse processo é a gente anular a história, a gente negar a história, a gente deixar a história para lá, a gente tentar esquecer a história, a gente tentar superficializar a história. Não. Então o perdão, lembra, na primeira conversa nossa, nós conversamos que o perdão é uma viagem transparente, intencional e totalmente sincera para dentro de nós mesmos. Então, contar a história é o primeiro passo para a gente construir a história do perdão, tá certo? Então, anota aí no seu celular, anota aí onde você achar melhor para você usar isso. Como que eu consigo perdoar? Primeiro, conte o que aconteceu. Por que contar o que aconteceu, gente? Por quê? Porque contar é uma ferramenta que nos ajuda a resgatar a nossa dignidade, tá? A nossa dignidade após sofrermos um dano. É um modo de nós recuperarmos o que nos foi tomado, certo? E a compreender e extrair o sentido da nossa ferida. Olha que interessante. No nosso cérebro, nós temos dois tipos de memória. Nós temos a memória explícita e a memória implícita. A memória explícita é aquela que, se eu perguntar hoje para você assim, você tem medo de alguma coisa? Aí você vai rapidamente pensar e tão natural você vai falar assim, tenho sim. Eu tenho medo de raios. Nós estamos na época da chuva, né? Então, automaticamente, você vai lembrar rapidamente assim, eu tenho medo de raios, certo? Ok, essa é a memória explícita. Ou seja, mesmo que você não esteja recebendo um raio agora, mas existe uma memória, digamos, mais acessível no seu cérebro, que é a memória que nós chamamos a memória explícita. Agora, existe uma memória que nós chamamos de implícita. Ela está mais profunda, ela está mais camuflada, ela está mais reservada. Essa memória é o seguinte, você nem sempre vai expressar que você tem medo de alguma coisa, por exemplo, mas quando você se depara com algo que você tem medo, o seu comportamento muda. Às vezes você nem fala que tem, às vezes você nem sabe que tem, você não se percebe. Por exemplo, às vezes você tem medo, uma criança, por exemplo, que quando na infância um cachorro avançou ou latiu de um modo mais assustador e ela assustou e foi ali uma marca para ela. Às vezes essa criança vai ter um medo reservado e guardado numa memória implícita. Ela não vai verbalizar isso, ela não vai falar, ela não vai nem saber que ela tem medo. Às vezes ela vai falar assim, não, eu não gosto de cachorro. Mas se ela fizer uma viagem mais interna, ela vai lembrar de onde tem esse não gosto de cachorro. Tá vendo? Ela vai lembrar
que, opa, eu não gosto de cachorro porque um dia um cachorro latiu para mim de uma forma estranha e me assustei, então eu criei uma reservas quando fala de cachorro. Ou seja, então esse medo não está explícito, ele está implícito. Tá vendo? Então, quando a gente começa a contar as histórias, por que a história é uma ferramenta de resgatar a nossa dignidade? Porque quando nós estamos falando de contar a história, nós vamos montando o que aconteceu, e nesse montar o que aconteceu, a gente vai lembrando de coisas que ocorreram. A gente vai lembrando de fatos, a gente vai trazendo à memória fatos que aconteceram nesse processo. E, ou seja, a gente vai então trazendo tudo isso à memória explícita. Tá vendo? Então nós vamos tomando consciência do que aconteceu. Então, a primeira questão do porquê contar a história é por isso. É porque nós vamos trazendo algumas coisas que estão implícitas dentro da nossa memória. Nós vamos trazendo isso para o modo explícito. E a gente vai entendendo melhor como aconteceu. Olha que interessante. Eu trouxe aqui três conclusões de grupos de psicólogos em 3 situações importantes para a gente entender melhor por que contar a história, por que ter sempre a história preservada e contada é interessante. Olha só, o primeiro é um psicólogo chamado Marshall. Ele diz o seguinte, que ele fez uma pesquisa com crianças, tá? Na questão no dia a dia familiar. Ele descobriu o seguinte, quanto mais as crianças sabiam das histórias de suas famílias, ou seja, e as partes sombrias, tá? Os podres das famílias, mais resilientes essas crianças se tornaram. Olha que interessante. Ou seja, quanto mais uma criança sabe de algumas coisas ruins da família, que fazem parte da história, algumas coisas assim que a família viveu, enfim, algumas coisas, isso cria na criança uma condição, segundo essa pesquisa, de superar mais facilmente os desafios da vida, que é o que nós chamamos hoje de resiliência. Olha que interessante. Outro grupo de psicólogos descobriu o seguinte, que no 11 de setembro lá de 2001, na queda das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, o atentado, né, terrorista, o grupo de psicólogos que cuidou das famílias mais próximas envolvidas descobriu que as crianças que eles atenderam, que também sabiam da história da família, sabiam do histórico, sabiam dos problemas que as famílias enfrentaram durante a formação da vida, essas crianças lidaram melhor com o tratamento daquela época. Olha que interessante. Então, a diferença entre as crianças que sabiam e as crianças que não sabiam a história da família interferiu na forma delas lidarem com os problemas, os desafios futuros, tá? Outra coisa interessante, um neuropsiquiatra chamado Dan Siegel, ele diz o seguinte, que existe uma melhor relação amorosa e afetuosa com os filhos daqueles pais que não negam a sua história passada. Olha que interessante. Então, um pai que é muito consciente, que tem sempre a sua história na sua memória explícita, que não nega a sua história, não nega os seus erros, não nega o seu passado, não nega os seus tropeços, não nega os fatos desafiadores da sua história, esse pai ele vai ter mais afeto futuramente com seus filhos. Ou seja, o pai que não acessa muito essa história, que mantém a história lá em off, né? que não trata muito, não lida muito, não cita, faz questão de deixar a história lá no passado, esse pai vai ter dificuldade de ser amoroso e afetuoso com os seus filhos. Olha que interessante. Então essas 3 pesquisas aí que trazem para nós uma dimensão melhor do que da importância de contarmos as histórias, certo? Sabe as palavras, a grande questão é a teoria, andar de ladinho com a prática, sério, isso mesmo, isso sim é o que importa, se não for assim, de nada vale. Um abraço Jonatas, um abraço, mano. O nosso desafio é justamente isso, a gente
e aprender a teoria para a gente colocar isso na prática. Obrigado, cara, pelo comentário. Então, é o seguinte, quando a gente está falando de contar a história, de por que contar a história, nós precisamos, então, entender essa importância, certo? Então, agora que a gente entendeu a importância, o que a gente faz? Primeiro, conte a história. Conte a história. Conte como? Cara, conte toda a verdade. Então, vá à verdade. O primeiro passo para permitir que a verdade seja ouvida o primeiro passo é contar essa história de verdade, sem ter o cuidado ou o falso temor de evitar algumas coisas. A história precisa ser contada com toda a sua crueza, em toda a sua feiura e em toda a sua imundície. Cara, não adianta a gente querer acessar o perdão, querer aprender sobre o perdão, querer conhecer os efeitos benéficos do perdão e a gente ficar com um falso pudor do que aconteceu, do que não aconteceu, do que, ai meu Deus, não posso falar isso. Cara, a verdade precisa ser, como diz o ditado, nua e crua. Certo? Não no sentido de ferir as pessoas, não no sentido de jogar na cara das pessoas. Não, não é isso. É fazer o quê? É acessar essa verdade como ela é. Os fatos como eles são. Isso é a gente contar a história. Segundo, quando a gente está contando a história nesse primeiro passo para a gente acessar o perdão, se atenha aos fatos, né? Quando nós estamos envolvidos emocionalmente, quando nós estamos assim envoltos nessa questão de ofensa, de mágoa, de dor, de ressentimento, de desequilíbrio, né, de instabilidade emocional, a gente tende muito a dificuldade de não ater aos fatos. Mas é interessante a gente concentrar e ir aos fatos, porque colocar os fatos é como a gente montando um quebra-cabeças. Né? A gente pega um fato isolado, a gente pega outro fato isolado, a gente vai aqui, vai ali. Então, quando a gente está trazendo esses fatos num determinado tempo, eles formam então um quebra-cabeças completo e aí a gente consegue entender o todo, certo? Então, tá vendo a importância desse primeiro passo? Conte a história. Pegue uma folha e escreva o que aconteceu. Quem te ofendeu, quem te feriu. Então conte essa história toda, com toda a crueza, com toda a feiura e com toda a imundícia que ela possivelmente possa existir, possa conter, tá certo? E segundo, vá aos fatos. É o modo que você começa a recuperar, então, e tudo isso que foi tirado, que foi ferido, que foi arrancado, que foi degenerado, certo? É como montar então esse quebra-cabeças. Agora, por que? O que vai acontecer se a gente não contar a história? Né? A gente está falando de contar a história é interessante para eu acessar o perdão, mas e se eu não contar a história? Se eu não contar a história, vai sempre ter uma relação mais próxima e escravizante do medo. Olha que interessante. Quanto menos eu acesso essa história, quanto menos eu fico com medo de tocar nesses assuntos, mais medo me cerca e mais medo me escraviza. Então, vai ser difícil, eu vou ter a ciência que eu tenho que perdoar, eu vou ter a ciência que eu tenho que ajustar isso na minha vida, mas eu sempre serei permeado pelo medo. Por quê? Porque eu não quero acessar a história. Eu não quero voltar lá e dizer o que aconteceu. E então, isso vai ser sempre um aumentativo do medo. E a outra questão, o dano inicial sempre vai ser agravado. Então eu fui magoado por 10 quilos, certo? Vamos colocar aqui numa medida. Lá a minha mágoa pesava 10 quilos, a minha ofensa pesava 10 quilos. Eu vou evitando contar a história, eu vou deixando isso passar, deixando isso passar. Com o tempo, isso vai agravar. Algo que pesava 10 quilos, com o tempo vai pesar 100. Então, qual é o risco de eu não contar? Algo que é totalmente possível de resolução se torna algo, gente, totalmente não resolvido. Tá vendo? Então,
olha que interessante. Você já viu histórias, talvez você já ouviu histórias de famílias que se desentenderam anos atrás e hoje os filhos dessas famílias cresceram, se reencontraram depois de alguns anos e mesmo assim agora um olha para o outro e fala assim: ei, por que a gente não se fala? Por que a nossa família não se fala? Olha que interessante. Uma briga lá atrás, um desentendimento que talvez fosse possível uma resolução amigável, um ajuste amigável, se tornou uma bola de neve tão grande que hoje separou a família de forma que quem vive hoje não consegue entender por quê. Olha que interessante. Então, quando eu não conto essa história, quando eu não falo, isso se torna um bolo de neve muito maior do que o que foi antes. Luiz, e aí, meu amigo? Boa noite. Como funciona o auto-perdão? Kézia, obrigado pela pergunta. Eu posso responder no final, tá? No final eu vou responder essa pergunta. Vou anotar aqui, tá joia? No final eu trago essa... Tento, né? Claro que a gente está aqui numa construção de pensamento. Eu vou trazer, então, algumas coisas sobre isso, tá joia? Então, e outra coisa, o terceiro adoecimento para quem resolve não contar a história, além de tornar isso cada vez um medo, a gente fica com medo e a gente vai ficando escravo desse medo. Segundo, isso vai agravando na nossa linha histórica. E em terceiro, gente, nós continuamos vítimas e escravos da nossa dor. Essa é a grande questão. A questão é que quem guarda essa mágoa do que aconteceu é quem fica escravo. Já viu aquela história de que a pessoa às vezes ofendeu e nem lembra mais? Ofendeu e nem soube que ofendeu? E aí quem foi ofendido está lá guardando isso a 7 chaves, guardando isso num baú, guardando isso por anos, sofrendo a escravidão do vitimismo. Enquanto o outro, poxa, nem... né? Ou pensou que tinha perdoado, enfim, N fatores que fazem com que eu não acessar essa dor, essa história, eu fico com essa dor, eu fico escravo dela, eu fico me martirizando com tudo isso. Então isso é muito interessante a gente também levar em consideração sobre se eu não contar o que vai acontecer comigo. Tá certo, gente? Vamos lá então. O segundo. Então, o primeiro passo para o perdão é contar a história. Conte a história. Conte o que aconteceu. Sem medo, sem falso temor, sem não. Não, conte a história, certo? Segundo, muito interessante também, gente, esse segundo passo. Dê vazão à mágoa. Eita! Dê vazão à mágoa. Cara, essa palavra vazão é muito interessante, que ela tem essa ideia de dar vazamento, né? Permitir vazar, né? Então vem de vazar, vem de dar vazamento, dar vazão à mágoa. Porque se a gente nega a história, a gente também está negando o que a gente sentiu. A gente também está negando o que aquela dor causou, o que nós estamos sofrendo com aquilo que aconteceu. Então nós precisamos dar vazão a essa dor, certo? Quando acabamos de contar nossas histórias, devemos então passar para um segundo nível, que é dar vazão à mágoa. É uma forma de compreender como o que aconteceu nos afetou, nos prejudicou ou nos incomodou. Se eu não passo para esse segundo nível, gente, a minha história não fica... acessar a minha história não fica contar a história, fica murmuração. Sabe a diferença? Sabe aquela pessoa que conta a mesma história a vida inteira? Porque ele está só contando o que aconteceu. Não, o que aconteceu todo mundo sabe. A partir de um tempo que você conta, pronto, o fato está lá, explícito, exposto. Agora, a questão é, ninguém perdoa só contando a história. A gente perdoa contando a história e a partir do momento que eu conto a história, eu preciso passar para um segundo nível, que é contar o que me afetou, o que me prejudicou e o que me incomodou. Ou seja, dar vazão à mágoa.
cada um nesse processo vai ser ferido na sua proporção. Então, cada um vai sentir de uma forma. Então, por isso que é importante a gente dar vazão à mágoa, porque cada um vai sentir a sua maneira, cada um vai sentir a sua profundidade, cada um vai sentir o seu tempo, a sua intensidade. Então, é importante, quando a gente começa a dar vazão ao que essa história nos prejudicou, nós estamos, então, começando a superar. E aí, o que acontece nesse processo? Quando o primeiro passo é conta a história. Segundo, dê vazão ao que você sofreu, certo? Dê vazão à mágoa. Quando eu estou dando vazão à mágoa, esse processo vai diminuindo este. Olha que interessante. Então, quando eu passo para um segundo nível, o primeiro nível começa a diminuir o seu efeito. Começa a diminuir a sua força, a sua proporção. Então, por que às vezes a história nunca sai da nossa cabeça? Porque a gente está só contando a história. E quanto mais a gente conta só a história, mais força ela tem. Então, agora eu preciso contar a história, montar o quebra-cabeças, lembra? Com verdade, atendo aos fatos. Então, eu monto esse quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça está montado, o que eu faço? Eu vou agora para o segundo nível, que é dar vazão às minhas mágoas, dar vazão aos sentimentos, ao que eu senti, ao que eu vivi, ao que eu experimentei, o que eu percebi, o que me afetou, o que me incomodou. Então é dizer como eu me senti, dizer como eu me sinto. E isso faz com que essa história seja diminuída, seja enxugada, ela seja colocada no lugar apenas de um fato ocorrido e não de uma influência exercida. Certo, gente? Tá dando para compreender aí? Então, uma reflexão para a gente, uma frase para a gente refletir. Damos vazão às nossas mágoas não para sermos vítimas ou mártires, mas para podermos nos libertar do ressentimento, da revolta, da vergonha e da perda de amor próprio, que podem crescer e se infeccionar dentro de nós. Então, gente, dar vazão à mágoa não é pra gente falar assim, olha o tanto que eu sofri, olha como eu sofri, eu sou muito legal porque eu sofri, eu senti tudo isso. Não é isso não. Tá? A gente está dizendo as nossas mágoas é para que a gente seja livre do que essas mágoas tendem a nos fazer, que é nos fazer ter vergonha, ou deixar de nos amar, ou gerar em nós uma revolta, ou permitir que esse ressentimento fique ecoando dentro de nós. Tá? Então, cuidado ao contar a história e dar vazão à mágoa, nós precisamos entender também o sentido de dar vazão à mágoa, é no sentido de tirar de nós e não de atrair para nós uma atenção, atrair para nós o status de vítima ou de mártir por nós termos enfrentado tudo isso, certo? Mais uma vez, como a gente perguntou no contar a história, a gente também vai perguntar no dar vazão. Por que dar vazão às nossas mágoas? Primeiro, quando eu enterro a minha mágoa em vergonha ou em silêncio, que são dois incentivadores interessantes e fortes que fazem a gente segurar essa mágoa, quando eu enterro isso, ela começa a infeccionar de dentro para fora. Gente, isso é terrível, isso é terrível. Isso é terrível. Várias comprovações científicas já demonstram para nós hoje o prejuízo que é essa não expressão da mágoa, tá? A mágoa, eu gosto muito dessa junção, né? Alguém até disse aí na live passada, má água, uma má água, uma água ruim. Imagine uma água ruim dentro de nós. Então, quanto mais eu enterro isso, essa água tá lá, infeccionando, essa água ruim tá infeccionando. Então, eu preciso liberar essa má água para que o meu corpo não seja infeccionado, tá? Segundo, por que dar vazão à mágoa? Porque se eu não der vazão à mágoa, ela cresce cada vez mais e com
essa restrição de ser jogada para fora termina um dia a se romper. Gente, o nosso corpo, a nossa mente tem um sistema de oxigenação, certo? Tudo que entra no nosso sistema sai. Nós respiramos, o ar entra e ele sai. Esse é o processo da respiração. O processo da alimentação, o alimento entra, processa e sai. Então, tudo que tem acesso ao nosso corpo, ele cumpre o seu processo e precisa sair. Então, os sentimentos, as mágoas, tudo precisa sair. Eu sempre gosto de falar dos sonhos, né? Todo mundo, todo ser humano sonha de noite. Você vai falar, mas eu não sonho. Não é que você não sonha. Talvez você não lembra dos seus sonhos. Mas todo ser humano sonha. E o que são os sonhos? Nada mais do que um processamento da nossa mente. As informações que nós recebemos durante um período de tempo, no dia, na semana, no mês, variando das mais importantes, das mais frequentes, enfim, daquelas mais impactantes, elas vão ser processadas aonde? Através do sono. Então, é a nossa mente, é o nosso sistema fazendo processamento disso. Então, as emoções também é a mesma coisa. Nós precisamos ter aonde conversar sobre isso, onde falar sobre isso. Imagina você com uma notícia boa sem ninguém para poder compartilhar. Ou uma notícia ruim, uma notícia desagradável, um processo que você precisa resolver e isso não se resolve. E isso não coloca para fora. Então, é importante nós termos esse processo também de desabafar. Por quê? Porque um dia isso vai romper. O corpo nosso sistema vai cobrar isso de nós, tá certo? E a questão é que quando isso romper, ele vai romper aonde? 1 minuto para você pensar. 1 minuto não, 5 segundos para você pensar. Vou pegar o carregador, espera. A questão é onde que isso vai ter o seu desfecho? Gente, vai ter o desfecho nas nossas relações. Vai ter desfecho na nossa saúde. Vai ter desfecho através de doenças emocionais. Vai ter doença, esse desfecho, vai ter esse rompimento em lugares. Olha que interessante. Vai ter esse desfecho em lugares, em hora e com pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o que aconteceu. Tá vendo? Ou seja, nós vamos explodir em lugar totalmente errado. Nós vamos explodir em situações erradas, que não tem nada a ver com o que está acontecendo. E nós vamos explodir com pessoas que não têm nada a ver com o que está acontecendo. Quer ver um caso, um dado interessante que eu achei assim, muito, muito peculiar? A maior parte dos desentendimentos no trânsito, né, de briga, de desentendimento, de até vias de fato no trânsito, não tem nada a ver com o trânsito. São pessoas que chegaram no trânsito já trazendo uma série de questões não resolvidas, de emoções já assim, a cabeça cheia, e essa pessoa então, na primeira buzinadinha, na primeira fechada, ele descarrega tudo. Então, gente, esse passo de dar vazão à mágoa, né, ter um ambiente, ter um local, ter uma condição de extrapolar, de esvaziar isso, dizer o que essa ofensa lhe causou, isso é vital para a gente alcançar o perdão, tá? Para que isso não atinja outros lugares. Uma das coisas que eu tenho observado também é algumas doenças físicas, né, que têm aumentado nos nossos dias, são doenças de cunho emocional, tá? São doenças de cunho emocional. Então, gente, eu quero terminar essa. Semana que vem eu vou falar sobre as duas últimas, tá? Que nós falamos hoje sobre contar a história e dar vazão à mágoa. Semana que vem, no último vídeo dessa série, eu vou falar sobre conceder o perdão e sobre renovar ou não
ou abrir mão dos relacionamentos, tá? Então, como que a gente vai fazer depois que a gente perdoar? A gente vai voltar às relações ou a gente vai abrir mão? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas antes eu queria terminar com uma frase interessante e agora eu quero que você, se você tiver uma pergunta, você já coloque aí pra gente conversar um pouquinho sobre as perguntas, tá joia? Nós não somos responsáveis pelo que nos despedaçou, mas somos inteiramente responsáveis pelo fato de nos reconstruir. Vou repetir essa frase, hein, que é interessante, tá? Não somos responsáveis pelo que nos despedaçou. Você não é responsável pela ofensa que você recebeu. Você não é responsável pela pessoa que te ofendeu, pela circunstância que te ofendeu. Você não é responsável por isso. Agora, você e eu somos responsáveis pelo que vai agora nos reconstruir. Ou seja, então pegar esses cacos, juntar tudo e reconstruir a nossa vida, isso é responsabilidade nossa. Não é responsabilidade de quem nos ofendeu. Quem nos ofendeu é outro processo. Agora, pegar isso tudo e reconstruir a nossa vida de novo é responsabilidade minha e sua, certo? Minha e sua. Tá joia? Então, eu queria terminar com essa frase pra gente assumir, então, a decisão de perdoar. E porque nós decidimos perdoar, nós vamos começar a trilhar o caminho necessário para o perdão. E tem 4 passos e nós falamos de 2. Comece a contar a história com toda a verdade, com todos os fatos. E segundo, dê vazão aos sentimentos que lhe invadiram. Dê vazão à sua mágoa, tá certo? Perguntas. Que dia da semana você vai transmitir o próximo vídeo? Quarta-feira, novamente, da semana que vem, às 20 horas. Tá joia? Se você me acompanha no Instagram, eu sempre posto, na manhã do dia, eu posto um avisozinho, tá joia? Se você quiser ser avisado pelo WhatsApp, me manda no direct aí o seu WhatsApp, tá? Depois que terminar o vídeo, me manda seu WhatsApp que eu mando um recadinho para você também. Galera do Facebook, vamos lá. Ter alguém para compartilhar e dar vazão a essa mágoa ajuda demais. Meu irmão, ajuda demais não, ajuda muito, muito, tá? Nesse processo de perdão, gente, é impossível a gente perdoar sozinhos, a gente conseguir perdoar sozinhos. Nós precisamos de alguém para nos ouvir. Tá aí o nosso desafio. Não deixar as pessoas que estão em momentos emocionais, momentos de instabilidade sozinhos. Cara, isso é um maior pecado que eu considero na humanidade, é a gente deixar as pessoas que estão em momentos de instabilidade emocional, em momentos de qualquer tipo de problemas, de mágoa, de ressentimento, sozinhos. Gente, isso para mim é a maior crueldade que pode existir, né, de um ser humano. Tá? Alguns pecados são muito cruéis, esse para mim é um dos pecados bem cruéis, tá? A gente ignorar a dor alheia, independente da situação que essa pessoa esteja passando. Então, quem não se expõe não vai ser curado? Dificilmente alguém vai conseguir perdoar se não expor isso, se não contar a história, tá? Se não dar vazão à mágoa, o ressentimento, né, os sentimentos ruins que permearam a mente, o coração, dificilmente essa pessoa vai acessar o perdão, tá? Quanto mais esconder, quanto mais negar, pior essa história vai ficar. Isso vai virar um bolo um bolo ruim dentro da pessoa e isso um dia sai, certo? Mais algumas perguntas, gente? Nós estamos já terminando a nossa live. Hoje durou bastante, hein? Nós estamos já com 49 minutos de transmissão. Não sei se eu vou conseguir salvar esse vídeo. Tomara, torça aí para eu conseguir salvar, tá certo? Alguém perguntou mais cedo, acho que foi a Késia, sobre o auto-perdão. Késia, se você estiver online ainda, senão depois você assiste. O auto-perdão é o mesmo processo, tá? O auto-perdão vai seguir a mesma linha. Conte a história, o que aconteceu, o
que você sentiu, o que causou, o que você gerou, conte os fatos, com toda a verdade, com toda a sinceridade, enfim, conte essa história e o processo é o mesmo, tá? Às vezes o auto-perdão tem um quesinho mais difícil que entra culpa no meio, né? Entra a famosa culpa que trava muito o processo, tá? Mas o processo é o mesmo. Gente, mais alguma pergunta? Eu quero deixar 2 recadinhos. Primeiro, compartilhe esse vídeo com alguém. Eu realmente, geralmente eu tenho falado, né? Geralmente eu não peço muito isso, mas isso é tão importante, né? Eu acho que são assuntos tão vitais hoje na nossa comunidade, está tão ferida por falta de perdão. Então, por favor, compartilhe esse vídeo. Se você quiser o link, eu te passo. Você manda isso para as pessoas. Por favor, você que está aí no Facebook, já compartilha isso agora, por favor, tá? Porque muita gente precisa ter acesso a isso. Myron, admiro muito seu trabalho. Ô, Ana Cláudia, eu que agradeço. Obrigado mesmo pela oportunidade, viu? É realmente assim um desafio, mas a gente faz com prazer, entendendo que é a nossa missão, tá certo? Mais alguma pergunta, gente? Se não tem, eu vou me despedindo por aqui. Você é um profissional e abençoador. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu mesmo. Isso incentiva a gente a continuar, tá certo? Gente, valeu. Muito obrigado. Espero ter ajudado você. Espero ter clareado um pouco mais e quero te convidar aí nesse processo, tá certo? Não tem guru, não tem ninguém que consiga. Não, isso aí a gente precisa todo dia. Não é porque eu estou falando aqui que eu tenho facilidade, que eu não tenho as minhas questões a serem resolvidas nesse assunto. Sempre teremos e sempre vamos ter. Por isso mesmo a gente precisa aprender, tá certo? Eu espero você na próxima quarta-feira, às 20 horas. Te peço mais uma vez, compartilha isso. Manda isso para sua lista de WhatsApp, tá? Eu posso passar o link para você do YouTube. Então, faz esse favor e ajude alguém também. Acho que esse é o nosso papel também, tá certo? Gente, valeu, muito obrigado. Fica na paz, bom feriado, aproveite bastante, descanse bastante e a gente vai caminhando. Fique na paz, gente. Um abração.